Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dele. Obrigado, Deus, por mais um encontro com a nossa família e, acima de tudo, Senhor, com a tua presença. Somos totalmente indignos de algo tão maravilhoso quanto a noite de hoje que o Senhor preparou para nós. Não merecíamos, Senhor. Não merecíamos a tua graça, não merecíamos o teu perdão, não merecíamos, Senhor, essa família maravilhosa que o Senhor nos deu, que podemos nos entreolhar nessa noite, nos chamarmos de irmãos, sem nenhum medo. Ó Deus, obrigado. Obrigado, Deus, pela oportunidade de te louvar com cânticos espirituais. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ouvir a tua palavra, que há de encontrar no nosso coração um solo fértil, há de encontrar na nossa alma, Deus, uma árvore que dê fruto, que permaneça por toda a eternidade, pois estamos enxertados na videira viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Mais uma vez eu te agradeço por esse ambiente espiritual que o Senhor sempre prepara para nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa congregação local, onde por meio de tanto sofrimento o Senhor tem produzido um avivamento, Senhor. Obrigado pela vida do irmão José, esse filho na fé, irmão de caminhada, de luta, de batalha, de tantos conselhos sábios, Senhor. Obrigado, Senhor. Que todos aprendam a valorizar a sabedoria com que o Senhor tem usado ele e a respeitá-lo como homem de Deus que ele tem testemunhado ser, Senhor. Muito mais do que eu, em muitos momentos. Obrigado pela vida dele, Senhor. Continua enchendo ele de graça, usando ele com poder, Senhor. Cada vez mais. Que todos olhem e vejam, não a ele, mas aquele que o resgatou e que vai ao lado dele. Assim como o Enoque andava com Deus. Vemos isso na vida do nosso amado irmão. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso pequeno Dylan. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com a mamãe dele, Lani, o nosso irmão César, no domingo. Mas ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com a mamãe dele e de ver como o Senhor trabalha, Pai, por meio de um sofrimento de uma família, de uma criança que adquire uma enfermidade inesperada. O Senhor tem produzido um aquecimento em tantos corações que estavam se amornando, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre sabe o que faz. Perdoa, Senhor, as vezes que nós, muitas vezes, a começar de mim, murmuramos por não compreendermos os teus projetos e os teus planos, Senhor, que são infinitamente melhores que os nossos. Obrigado, Deus, pela vida da irmã Osana, esse exemplo de fé, esse exemplo de mulher, Senhor, que combate o bom combate da fé, onde nós podemos ver que na igreja não há espaço nem para machismo, nem para feminismo, pois ambos, como irmãos, homem e mulher, estão desempenhando a sua função lado a lado, para a glória de Deus, combatendo o bom combate da fé, não somente os homens, mas também as mulheres, que se ataviam com as boas obras. Obrigado, Senhor, pois nós sabemos que a irmã Osana tem muitas irmãs como ela na nossa congregação, que tem dado esse bom testemunho, Senhor. Abençoa, meu Deus, a vida de Dona Maria, ela, Senhor, que tem batalhado com o filho Dodó em casa, do Edson, com a sua netinha, sua outra filha. Meu Deus, protege esse lar. Estamos com tanta saudade dela e sabemos, de todo o nosso coração, que os encontros que ela não veio foi somente porque ela não poderia estar, pois vontade não faltava no coração dela, como ela sempre deixou isso tão claro. Obrigado pela vida dela aqui essa noite, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida da irmã Mirella, que passou o dia hoje sentindo muitas dores e que está aqui conosco e ainda vai entoar louvores mesmo diante de dores, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de termos uma congregação de irmãos falhos e fracos, como eu, que a pastoreio, mas que tem se esforçado para renunciar a tudo, tomar a sua cruz
e seguir de perto o nosso Salvador e amado Jesus. Ó Senhor Jesus, nos ajuda cada vez mais a demonstrarmos o nosso amor por Ti, não somente pelas nossas palavras, mas também pelas nossas ações. Que nós possamos, Pai, contagiar o mundo, não com o mal, mas com o bem, como tão espiritualmente nos ensinou o Teu filho José na noite de ontem. Uma das marcas daquele que foi visitado por Deus é ter o fruto do Espírito de maneira crescente em si. E esse fruto sempre traz consigo a bondade. Que assim seja, Senhor, nas nossas vidas. Que a bondade daquele que é bom esteja sempre conosco e seja sempre a nossa marca. Eu oro, meu Deus, para que nessa noite o Senhor possa limpar corações, a começar do meu. Tantas vezes, Senhor, nós, de maneira displicente, falo por mim, Senhor, displicente, negligente, deixamos o nosso coração se acumular com mágoas que muitas vezes começam de maneira pequena e pela nossa falta de atenção vão crescendo, achando espaço e produzem espinhos que machucam não somente a nós, mas pessoas que estão ao nosso redor e que nós amamos. Me perdoa, Senhor. Me perdoa todo aquele também, Senhor, que na noite de hoje, assim como eu, está aqui com o coração sujo, pedindo que o Senhor limpe. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um coração limpo, para que cada vez mais a Tua face, Senhor Jesus, fique resplandecente diante de nós. Como o Senhor disse, bem-aventurados são os limpos de coração, pois esses verão a Deus. Nós desejamos ser esse tipo de cristão, Senhor. Por mais difícil que seja, Senhor, amolda-nos a essa forma, Senhor. Ainda que o Senhor tenha, meu Deus, que nos colocar numa fornalha, para que o ouro seja purificado, para que a prata seja purificada. Ó Deus, que assim o Senhor faça, pois nós queremos ser do jeito que o Senhor quer que sejamos, pois é o Teu jeito, Senhor, e não o nosso, que nós encontraremos a verdadeira felicidade. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Ó Deus, como nós amamos as nossas famílias, pais, mães, irmãos, pessoas que muitas vezes não têm um laço consanguíneo com a gente, mas aprendemos a gostar e amar. Ó Deus, visita-os com essa mesma graça que o Senhor tem nos visitado. Que nós possamos, ó Pai, ter no nosso coração um hino que o Teu servo Josué entoou perto de se despedir dessa terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, que assim seja com as nossas casas. Que possamos, ó Pai, cada vez mais ver os nossos entes queridos sendo visitados por graça e misericórdia. Não merecemos, Senhor. Muitas vezes, pelo nosso mau testemunho, merecemos o contrário. Mas que pela Tua graça, Senhor, pela Tua graça, e somente por ela, nós sejamos transformados e os nossos entes queridos visitados. Como orou o irmão José, Senhor, e eu me lembro na noite de hoje, obrigado. Visita também os que nos odeiam, uma vez que nós não podemos e jamais odiaremos a ninguém. Mas existem pessoas que muitas vezes nos odeiam. No passado fizemos coisas feias. Muitas vezes temos atitudes no presente que não são compreendidas. E existem pessoas que nos odeiam. Visita essas pessoas, Senhor. Visita-os, converte-os, salva-os, Senhor, pois esse é o desejo do nosso coração, até para aquele que nos odeia com ódio mortal, assim como Saulo de Tarso odiava os cristãos, e foi regenerado, e foi salvo, e se tornou um apóstolo. Ó Deus, que o Senhor faça assim também com aqueles que hoje, muitas vezes, nos perseguem por uma cegueira espiritual, mas que amanhã serão companheiros de jornada, amados por nós, e nós seremos amados por eles. Ajuda-nos cada vez mais, Senhor, a termos sempre esse coração que vê as coisas não do jeito que o mundo quer nos mostrar, sempre tenebrosa, mas que vê tudo e todos pela luz que ilumina o mundo.
Obrigado, Senhor Jesus, porque nós já percebemos a Tua luz irradiando esse lugar, Senhor, trazendo da Tua glória para a presença do Teu povo. Não merecemos, mais uma vez, merecemos o contrário, mas a Tua graça, Senhor, a Tua graça nos revela cada vez mais o Teu amor que nos constrange. É tanto amor que nos falta palavras e atitudes, mas nos ajuda, Senhor, ainda que de maneira imperfeita, porque somos imperfeitos, retribuir esse amor perfeito que o Senhor sente por nós, amando ao Senhor acima de todas as coisas, e ao nosso próximo, quem quer que seja, ainda que seja alguém que nos odeie, mas ao nosso próximo, como a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, a começar de mim, verdadeiro, que é a marca, Senhor, indelével de todo cristão. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei como é que está corações aqui nesta noite, mas eu queria dizer uma coisa para mim e para vocês. Peça para Deus limpar o seu coração. Jesus Cristo nos disse com bom e com suave é que os irmãos que vessem o irmão. Eu já digo por mim, o pastor foi usado por Deus aqui quando ele estava orando, eu estava aqui pensando um pouco. No meio da oração do pastor, o pastor orando e falando. Precisamos clamar o nome do Senhor Jesus. Porque se o nosso coração não estiver limpo, oh, aleluia. Oh, que Ele te visite neste momento, que Ele visite a sua mente, o seu coração, que você leve o pensamento a Ele, clame a Ele, peça perdão para Ele, cante louvores, glorifique o nome dEle, porque a presença dEle é real no nosso meio. Por isso que em nome de Jesus eu gostaria que vocês cantassem assim, louvassem Ele. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. Oi, dos irmãos. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que vivam a Ele. Diga. Para que tu cresças, Senhor. Mais e mais. Eu não preciso.
irmão. Leva-me além. Você. Todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala. Fala de tua justiça. Pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz. Tua cruz. Mostra a tua graça. Fala a tua mão do Pai. Te prepara para nós. O caminho para Ele. Onde eu possa me achegar. Somente pelo sangue.
temor não há. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, graças. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 121. Eu iniciei uma exposição esta semana nos salmos de romagem, ou salmos de peregrinação. São salmos que ficam entre os salmos 120 a 134. E esses salmos recebem um nome porque eles eram entoados pelos peregrinos que estavam indo para Jerusalém adorar. Todos vocês sabem que a adoração ela era restrita ao templo. E o povo tinha 3 festas atuais, 3 festas oficiais, fora outras festividades que sempre haviam, mas as 3 festas oficiais eram a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa da colheita ou festa do Pentecoste. Essas 3 festas, elas eram as festas mais importantes. Todo judeu que morava próximo a Jerusalém deveria comparecer às 3 festividades, e aqueles judeus que moravam distantes, eles deveriam ir a apenas uma delas uma vez por ano. E todas as vezes que eles se dirigiam para Jerusalém, principalmente quando, depois do exílio babilônico, eles tiveram ainda mais essa identificação com esse salmo, uma vez que o povo foi escravizado, o templo foi destruído, a cidade foi destruída, e o poder de Deus cumpriu a sua promessa. 70 anos depois, volta Esdras, Neemias, Zorobabel, eles iniciam a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, e o povo mais uma vez recebe esse presente de Deus de se identificar como a nação cujo Deus de Israel é o Senhor, tendo o privilégio de adorar o Senhor na sua casa. Então, eles se sentiam privilegiados nessa peregrinação, e eles iam das suas casas até o templo orando. Alguns desses salmos, eles eram entoados, o que nós estudamos na segunda-feira, ele era entoado inclusive quando eles estavam subindo. A cidade de Jerusalém fica no monte, então eles estavam subindo o monte, muitas vezes eles cantavam esse salmo quando eles estavam subindo aquele monte. E hoje nós vamos meditar no salmo número 121, que faz parte desse salmo de romagem. Porque o Espírito de Deus nos direcionou a estudarmos esse salmo durante essa semana. Porque nós, irmãos, assim como esses homens e mulheres que iam das suas respectivas cidades até a cidade de Jerusalém, essa é a vida de todo cristão. Por isso que o livro mais lido no mundo, depois da Bíblia, é o livro Peregrino, que descreve justamente essa trajetória do cristão aqui na terra. Todo cristão, ele é essencialmente um peregrino, que está indo em direção à cidade celestial adorar o Rei. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo de intensa insegurança, onde os números da pandemia no nosso país têm crescido assombrosamente, há ainda no nosso país um conflito político totalmente descabido nesse momento,
e tantas outras coisas que trazem para nós uma insegurança, né? Do ponto de vista emocional, do ponto de vista material, do ponto de vista da saúde. E hoje eu gostaria de meditar com vocês nesse Salmo 121, debaixo de um tema. Quando eu meditava, eu tive a oportunidade de refletir 2 dias nesse Salmo 121, porque ontem tivemos o privilégio de ouvir o irmão José. E o que eu pude, das inúmeras vezes que eu ouvi esse Salmo, ter cada vez mais no meu coração e na minha mente a certeza de que há um controle absoluto de Deus na vida do seu povo. E o título da mensagem de hoje é justamente esse: controle absoluto. Então, aquelas pessoas, elas saíam das suas casas, das suas respectivas cidades, e muitas vezes elas tinham que enfrentar um grande caminho até chegar a Jerusalém. Um caminho perigoso, um caminho de salteadores. Eu não sei, por exemplo, vocês sabiam que a criminalidade sobe assombrosamente no mês de dezembro? Vocês sabiam disso? Porque o mês de dezembro é o mês em que as pessoas recebem o 13º. É o mês em que o comércio está aquecido, muitas pessoas estão com mais dinheiro e os assaltantes sabem disso. E isso não é um privilégio do século XXI, de assaltantes aqui, né, que aprenderam. Não. As pessoas sabiam, esse povo está indo adorar. A adoração exige o quê? Sacrifício de animal, oferta. Eles vão levar alguma coisa, né, para trazer aqui para Jerusalém. Então, vamos lá. Era uma época muito perigosa. Essas pessoas que estavam indo adorar, elas estavam colocando as suas próprias vidas em risco. Então, muitas vezes, a gente não tem a noção do que está acontecendo no mundo espiritual, quando eu e você nos movemos nesse processo de adoração. Talvez a gente, né, que vive nessa era digital, a gente tenha sido influenciado de tal forma que acreditamos que temos um Deus digital. Não, nosso Deus não é digital, ele é espiritual. E ele exige dos seus adoradores uma adoração em espírito e em verdade. Sabe o que é o mais interessante? É que essa palavra em espírito e em verdade, a ideia de verdade na Bíblia é a ideia não somente de algo que é verdadeiro, no sentido de que é o oposto do falso, mas de algo que é real, no sentido daquilo que não existe. Então, ele quer que você tenha uma adoração que existe, uma adoração que se pega, uma adoração que se sente o cheiro, uma adoração que se aproxima, uma adoração real, para um Deus real. Por isso, não se assustem, irmãos, mas logo depois que passar a pandemia, nós vamos ver uma igreja cada vez mais apóstata, porque muitas pessoas aprenderam nesse período de que é possível, aprenderam assim, de maneira errada, lógico, nesse período de que é possível adorar a Deus mesmo à distância. Se eu posso adorar a Deus mesmo à distância na minha casa, por que tanto esforço para ir para a igreja? Se eu fiquei esse tempo todo de pandemia na minha casa, vendo os cultos, mandava a minha oferta pelo depósito bancário, pela transferência bancária, depois mandava a cópia para o tesoureiro, para tesoureiro, ou sei lá quem for. Se eu fiz isso durante 3 meses, 4 meses, 5 meses de pandemia, por que eu não posso continuar adorando a Deus assim? Por que eu preciso agora me desgastar? Gastar passagem de ônibus, gasolina, gastar meu tênis, para poder ir para a igreja e adorar e de repente encontrar com pessoas e todo esse desgaste eu posso adorar em minha casa. Esse é o fruto que vai ficar. Não se assuste, vai ficar esse fruto. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, pois nós temos um Deus do Salmo 121 presente aqui no nosso meio. Eu acho tão maravilhoso, porque, sabe, olha como começa esse salmo. Amém? Vocês podem se maravilhar comigo? Amém! Depois do louvor do irmão Paulo, eu sei que é difícil eu alegrar vocês. Mas eu creio que a palavra de Deus alegra o nosso coração. Mesmo quando ela puxa a nossa orelha, ela alegra o nosso coração. Levanto meus olhos para os montes. Eu trouxe até uma tradução, a King James. Eu recebi essa Bíblia de um irmão em Cristo, né, o irmão João.
alguns anos atrás, ela estava lá guardada. E hoje Deus me direcionou a ministrar com vocês. Mas a minha arma sempre fica aqui comigo, que é que você está acostumado, né? Mas hoje a gente vai pregar nessa aqui de James aqui. Talvez a tradução seja um pouco diferente, porque vocês, a maioria das Bíblias é a João Ferreira Almeida, né? Mas eu vou estar aqui traduzindo, eu vou estar aqui pregando na noite de hoje o Salmo 121 na King James. Levanto os meus olhos para os montes. A ideia, irmãos, é justamente da geografia de Israel. Quem aqui já foi em Israel? Graças a Deus, você não está perdendo nada. Porque é Israel que a gente vai é a Israel celestial. Então, não precisa viajar para Israel, não precisa gastar esse dinheiro, não precisa se batizar nas águas do Jordão. O copo com água que a gente usa aqui, tem gente que quer mergulhar no rio, né? Daqui a pouco morre afogado, é a responsabilidade do pastor. Né? Então, um pouquinho de água aqui, meu filho, já é o suficiente. Arrependimento e fé. Um pouquinho de água, ainda que seja, meu filho, 10 ml de água, já batizou você para a vida eterna. Né? Tem tanta gente preocupada com a forma, quando deveria se preocupar com a essência. Então, levanto os meus olhos para os montes. É a ideia daquelas pessoas que estão indo para Jerusalém. Quem aqui já andou no deserto do Negueb? Pastor, não sei nem o que é isso. É lá naquela região, meu filho. Tem 2 desertos lá. Tem um deserto Negueb e tem outro deserto que formam justamente aquela região ali. E quando você olha para um lado, para o outro, o que é que você vê? Monte. Tanto que você vai ver muitas vezes Monte Carmelo, Monte Moriá, Monte Sinai. Existiam muitos montes naquela região. Então, à medida que eles estavam passando das suas cidades até a cidade de Jerusalém, eles olhavam para um lado, para o outro e diziam: levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde virá o meu socorro? Isso é a pergunta de alguém que sabe que está num caminho perigoso. É aqui, irmãos, que nós vamos ver se você tem a primeira característica, inclusive o irmão José falou sobre isso ontem, de um cristão. Lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não importa se você tem arma, não importa se você é mais forte do que Arnold Schwarzenegger quando foi Mister Universo, não importa se você está com 1000 soldados com você, meu filho. Se Deus não vigia a cidade, em vão vigia o sentinela. E a mesma coisa se aplica na caminhada. Às vezes você faz toda uma preparação. Não, eu vou levar essa quantidade de comida, eu vou gastar essa quantidade de dinheiro, eu vou me precaver porque eu vou andar nesses horários e nesses horários que são os horários mais tranquilos. E você acha que isso é suficiente? É sério que você acha isso? Então, aqui ele levanta os olhos e ele questiona: de onde virá o meu socorro? A ideia é: e se acontecer alguma coisa comigo? De onde virá o meu socorro? Pastor, e se eu pegar o Covid? Pastor, e se eu pegar o Zika, né, que está pegando todo mundo agora, é o chikungunya? Já é a 4ª pessoa da igreja que pega chikungunya, a irmã Lita. Me falaram ontem, eu acho que quem me falou foi até a irmã Marcinha, que é a irmã Lita, ela está de chikungunya também. Primeiro aqui foi Marcelo, que foi batizado, e ele já veio logo de 2, porque, né, para testar logo o cristianismo. Foi o Zika e o chikungunya, vieram de 2. Depois foi o Quinho foi com chikungunya, depois foi Caio, e agora a irmã Lita. Quem é o próximo? O pessoal ainda não está levantando a mão. Você também quer pegar ou já pegou? Ah, vai estar esperando, né? Está na fila, pronto. Vamos lá, então os mosquitos já estão avisados. Então a ideia aqui é: e se alguma coisa acontecer? Por exemplo, irmãos, vamos imaginar, olhar ao nosso redor. O que você pensa que vai acontecer do ponto de vista econômico no nosso país? Eu não vou nem dizer no nosso país, no mundo. O mundo vai viver um grande retrocesso na sua economia em virtude da pandemia, isso é fato. O Brasil também. E aí a gente eleva os olhos para os montes. E o que a gente percebe nos montes? Muitas vezes a gente está vendo nos montes o quê? Dificuldades. De onde virá o meu socorro? De onde é que vai vir o meu socorro? E se desses montes descer um exército inimigo?
desceu uma quadrilha de salteadores. Lembra lá daquele judeu que saía de Jerusalém para Jericó, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, e ele foi atacado por salteadores e foi jogado, quase que morto, à beira do caminho. Aí passou o levita, passou o sacerdote, e vai ser o samaritano que ajuda ele. Então, aquilo dali que Jesus estava contando era o que acontecia. Os peregrinos, eles eram comumente atacados pelos ladrões do deserto. Havia muitos perigos no deserto. E eles estão aqui, de onde virá o meu socorro. Você sabe o que é o mais lindo? É que aqui, nessa situação, a gente tem 3 aplicações. Muito linda. No sentido de que, para quem essa pessoa está fazendo essa pergunta? Porque aqui é uma pergunta. O versículo 1 termina com essa pergunta: de onde virá o meu socorro? Ele se questiona. Eu levanto os meus olhos para o monte, vejo as dificuldades que me circundam. A ideia de alguém que está passando por um vale. O que é que tem dos dois lados do vale? Montes. E uma pessoa que está no vale, ele está o quê? Vulnerável. E ele eleva os olhos para o monte e pergunta: e se acontecer alguma coisa comigo aqui? E ele se questiona: de onde virá o meu socorro? E aqui essa resposta, irmãos, ela pode vir de 3 formas. Eu acho isso tão lindo, porque nós podemos aplicar essas respostas de 3 formas. O versículo 2: o socorro virá do meu Senhor, o Criador do céu e da terra. A ideia aqui, irmãos, é: o meu socorro virá daquele que criou os montes. Ele não só criou os montes, ele criou até os céus. E a ideia de céus aqui é uma ideia que vai além daquilo que a gente conhece. Nós estamos aqui, irmãos, eu quero apresentar isso a vocês, debaixo de uma cultura hebraica. O Antigo Testamento foi todo ele escrito debaixo de um hebraísmo, ou seja, da maneira do judeu viver e enxergar o mundo. Então, quando a gente lê o Novo Testamento, o Antigo Testamento principalmente, a gente tem que ter como esse pano de fundo cultural aquilo que eles acreditavam. Então, por isso que a gente vê aqui, ele criou o céu ou ele criou os céus? Como é que está na sua Bíblia? No plural, céus. Mas pastor, eu só conheço um céu. Eu olho para o alto e eu só vejo um céu. E eu já aprendi, inclusive, que depois desse céu vai ter um espaço, E tem outros planetas. Irmãos, mas do ponto de vista do escritor do Salmo, existiam 3 céus. Existe o primeiro céu, que é justamente esse céu atmosférico, que a gente vê as estrelas, que a gente vê as nuvens. Existe o céu espiritual, é onde transitam os anjos e demônios, seres espirituais que são imperceptíveis ao olho nu e que só são percebidos quando eles mesmos querem aparecer em situações específicas, debaixo do controle do Deus soberano. Mas esses seres transitam. Por isso que o diabo diz: e eu estava rodeando a terra. O diabo não estava rodeando a terra, irmãos, porque ele tem um avião supersônico, que ele consegue, ele entra no avião dele, diabólico, como Batmóvel, e dá 5 voltas na terra, porque o avião dele anda 5.000 km por hora. Não, a ideia é que ele é um ser espiritual. A realidade desses seres espirituais, anjos e demônios, é diferente da nossa. E existe o terceiro céu, que é onde o apóstolo Paulo foi, que é a habitação do próprio Deus e é onde a gente vai morar. Então, eu elevo os olhos para o monte e me questiono: de onde virá o meu socorro? O socorro virá do meu Senhor. E a ideia aqui no original, irmãos, traz para a gente a possibilidade de aplicarmos essa resposta de 3 formas. Esse homem pode estar conversando consigo mesmo. Vocês se lembram daquela mulher do fluxo de sangue? Quem foi que falou com ela? Ela mesma. Se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curado. O Senhor que criou o céu e a terra, ele está encarnado aqui na figura daquele homem, Jesus Cristo. Se eu tocar na orla do manto dele, eu vou ser curado. Pode ser um amigo que falou. Alguém olha
vê você nessa dificuldade, um amigo cristão. Como é tão importante você ter amigos cristãos verdadeiros, que na sua noite sombria vão te dizer isso: o seu socorro virá do Senhor. Há poucos dias atrás, o nosso pequenino Dylan estava entre a vida e a morte. E quantos de nós oramos e dissemos para o papai e para a mamãe dele: o socorro de vocês virá do Senhor. E pela graça de Deus não ficamos envergonhados. Mas isso pode vir do próprio Deus. Quantas vezes o Senhor se apresenta na palavra e diz: não temas, eu sou com você. Eu sou o seu socorro, bem presente na hora da angústia. Sabe que maravilha, irmãos? Como Deus ele pode agir dessas três formas. O irmão José falou isso ontem, que todo cristão ele tem problemas mentais seríssimos. Tem gente até querendo ver o culto. Seres com asas. O irmão José falou que todo cristão tem problemas, né, psicológicos, psiquiátricos, sei lá como é que se diagnostica isso, seríssimos, porque houve no mínimo, né, como disse o irmão José ontem, eu só aprendendo com ele, 4 vozes, no mínimo, né, você ouve a sua voz, a voz do seu antigo eu, que ainda está vivo, como disse Lutero. Eu pensei que ele tinha morrido na água do batismo. Eu acho que a esperança de quem quer ser afogado no rio é achando que o velho eu vai morrer. Mal sabe ele que vai acordar e vai ter que lutar contra a carne do mesmo jeito, né? Não é a quantidade de água, é a quantidade de fé, de arrependimento. Então a gente ouve a voz da nossa carne, a gente ouve a voz do mundo tentando nos influenciar, a gente ouve a voz do diabo o tempo todo, muitas vezes, tentando nos culpar, tentando nos enganar, tentando nos apaixonar pelo mundo e rejeitar a Deus. E a gente ouve a voz de Deus também, e a gente vai ter que ter discernimento para discernir qual dessas 4 vozes a gente vai ter que ouvir. A gente já sabe que a voz que a gente tem que ouvir é de Deus, mas como identificar? Como identificar? Por exemplo, se eu dissesse para você, se eu dissesse para grande parte das igrejas hoje, assim, se eu dissesse uma questão, né, como em provas, né, ginasiais, questões de ABCDE, quem disse essa frase? Te darei tudo o que quiseres, se me adorares. Deus, o diabo, o seu melhor amigo. Quem foi que disse essa frase? Não, pastor, foi Deus. É Deus que dá tudo pra gente. Não, meu filho, quem disse essa frase foi Deus. Quem disse essa frase? No mundo tereis aflições. Foi o cão. Essa foi o cão. Então eu tenho certeza que foi ele. Não, meu filho, foi não. Então a gente tem que aprender que voz a gente vai ouvir. Ouça a voz de Deus. Ela pode vir do seu amigo, sua amiga na fé. Ela pode vir às vezes até de você, se lembrando de textos que você leu no passado e que você está precisando aplicar no presente. Meu Deus, eu tinha visto esse salmo outro dia, estou vivendo isso agora. Meu Deus, eu tinha visto essa passagem em tal época, estou vivenciando isso agora. Por isso, irmãos, como eu disse no início da mensagem, nós não adoramos a um Deus digital, nós adoramos a um Deus espiritual. O socorro virá do meu Senhor. E olha que coisa linda, ele virá do seu Senhor. Olha o pronome, é o meu Senhor. E a palavra Senhor aqui você já sabe, todas as vezes, principalmente no Antigo Testamento, que essas palavras Senhor aparecem em letras garrafais. A referência é ao nome, ou ao tetragrama hebraico, Eva, que traduzido para português por Jeová, significa aquele que é o que é, aquele que não dá satisfação a ninguém, aquele que é o princípio e o fim de tudo, que nada existe sem ele, e que tudo só existe por ele. Esse é o meu Senhor. E aí ele diz aqui, diante daquele cenário onde a geografia era desfavorável, como eu disse a vocês, eles estão num lugar geograficamente desfavorável, porque é um vale, onde eles podem ser atacados dos 2 lados, mas ele diz, eu não tenho medo do que pode vir
desses montes, porque o meu Senhor, Ele criou não somente esses montes, Ele criou até o céu. Essa é a ideia. Eu não tenho medo do coronavírus, porque o meu Senhor criou todos os vírus, bactérias, tudo que você imaginar que existe no mundo, das menores coisas às maiores, foi o meu Senhor que criou. Só vai ficar doente aqui, irmãos, quem Deus quiser que fique doente. Eu estou fazendo nenhuma apologia a você ser uma pessoa descuidada, haja de acordo com a sua consciência, mas cuidado para a sua consciência não lhe colocar contra a sua fé. Porque se a sua fé vai de encontro àquilo que Deus colocou na sua palavra, você está andando no caminho errado. O socorro virá do meu Senhor, o Criador do céu e da terra. Como cristão, irmãos, nós temos a autorização de temer apenas a Deus. Nós só tememos a Deus. E o temor que sentimos por Deus não é um temor de medo, é um temor de reverência. Uma vez que nós não temos medo, porque a fé lança fora o medo. As duas coisas não podem estar no mesmo recipiente. Ou você tem medo, ou você tem fé. Você pode ir para o céu, como disse o irmão José ontem, não dessa forma, mas ele falou algo parecido. Você pode ir para o céu solteiro, você pode ir para o céu pobre, você pode ir para o céu doente. Agora você não pode ir para o céu sem fé, sem acreditar em todo o seu coração, há uma força e entendimento, e Jesus Cristo é o Senhor, e viver uma vida debaixo dessa fé. Por isso ele diz, ele continua, ele não deixará que os teus pés vacilem. Olha que coisa. Olha, eu quero te dizer uma coisa, ele não vai deixar que os seus pés vacilem. Ele não vai deixar que você tenha medo de fazer o que você tem que fazer e de ir aonde você tem que ir. É tão bonito, irmãos, a história dos missionários, os verdadeiros missionários, não o que a gente vê hoje, uma indústria missionária, aonde muitas pessoas levantam milhões de dólares, supostamente, para fazer missões. Não, as verdadeiras missões eram feitas com joelho, oração, com desafios incontáveis, não com essa facilidade, como há pouco tempo entre aspas, alguns anos atrás, onde essa igreja ainda era frequentada por alguns falsos mestres. Uma dessas, no feminino, era uma moça. Ela disse que Deus havia dito a uma pessoa aqui da nossa igreja que a pessoa ia dar para ela R$5.000 para ela evangelizar em algum lugar. A pessoa veio até mim perguntar: pastor, o que é que o senhor acha disso? Eu disse: meu filho, eu acho isso um absurdo. Deus não faz isso. Você vai fazer missões? Vá lá e faça. E se tiver que morrer, morra. E se você tiver que vender a sua casa, como Barnabé e a sua esposa, venda. Agora, como a gente vê nos dias de hoje, fazer a boa obra com o dinheiro dos outros, aí até o diabo quer fazer, meu filho. Hoje eu fui levar a minha irmã para fazer um exame de saúde. E quando a gente chegou lá, eu nem percebi, eu acho que foi mais ela que percebeu. Tinha uma senhora que tinha até uma condição financeira, pelo carro que ela chegou, tinha até uma condição financeira. Mas ela chegou no meio, rapaz, a pessoa tem mais cara de pau do que eu de pregar o evangelho. Eu fiquei envergonhado, vou ser sincero. A pessoa chegou no meio do estabelecimento lá e disse: que eu tenho um asilo. Era asilo? Creche. Eu tenho uma creche e eu peço donativos. E ela disse mesmo que teve uma semana, ou na semana passada, algum dia, que uma pessoa deu R$8.000 e ainda riscou o nome da pessoa no depósito. O nosso mundo está cheio de pessoas boas. É mesmo, filho? Eu não sei que mundo é que ela vive. Porque no mundo que eu vivo, meu filho, não tem ninguém que é bom, não. Só tem um que é bom, que mataram.
E pela bondade dele, muitos têm sido agraciados. Mas para você ver como para fazer coisas erradas, todo diabo ajuda. Agora, o mais triste não é essa mulher pedir dinheiro para a creche. O mais triste é um cristão pedir dinheiro para a obra de Cristo para mim. Isso é vergonhoso. O ímpio olhar na sua cara e dizer: vem cá, o seu Deus não pode sustentar você, nem a sua obra? O meu Deus pode. Se o meu Deus quiser que eu passe fome, eu tenho que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Essa é a vida do cristão. Mas eu posso te garantir uma coisa que tem no Salmo. Isso eu posso te garantir. É uma promessa que eu descanso, porque está na Bíblia. Eu já fui moço e hoje eu sou velho. Quem disse isso foi Davi. Um homem que andou com Deus e que teve inúmeras experiências com Deus. Eu já fui moço e hoje eu sou velho. Mas eu nunca vi, já imaginou, um justo desamparado e nem a sua posteridade a mendigar o pão. Eu posso confiar nisso, você também. Cuidado, cuidado como você vive. Ele não deixará que os teus pés vacilem. Quem? Baal? Não, Deus! Mas a grande questão que eu te pergunto é: quem é o Deus da maioria das igrejas hoje? Por isso que a nossa série recebeu esse nome, já deve estar, talvez no 40º capítulo. Qual o Deus do seu cristianismo, meu irmão? Ele não deixará que os seus pés vacilem. Muitas vezes você vai ter vontade de abandonar o ministério. Sabe uma pessoa que teve a vontade de abandonar o ministério? Eu posso citar alguns nomes aqui. Elias. Eu posso citar outro nome, Pedro. Pessoas que se decepcionaram consigo mesmo e disseram: eu não dou para isso. Tem um irmão na nossa igreja que a gente brinca muito com ele. Quando ele não quer fazer alguma coisa, ele olha para alguém e diz: essa obra é a sua cara. A gente já entendeu o recado. Que ele não foi direcionado por Deus para fazer aquilo, e ele está passando a bola para você. Receba. Então, aqui ele está dizendo que não é assim. Pedro já não se enquadrava mais. Se você perguntasse a Pedro: Pedro, quem você é? Ele diria: sou apenas um pescador do Mar da Galileia. Não, para Jesus você continua sendo o apóstolo Pedro. Avisa os meus discípulos e a Pedro. Não há, vai lá dizer para Pedro que eu não cortei ele do time, não. Manda chamar ele. Elias, você está fazendo o que aqui na caverna, Elias? Ah, Senhor, ele matou todos os profetas, só sobraram eu. Sim, Elias, e aí, vai ficar nessa? Tem que ungir lá o pessoal, tem que você lá ensinar ainda Eliseu. Ainda tem muita coisa para você fazer, rapaz, adianta esse negócio aí. Então a gente precisa entender que Deus não deixará que os nossos pés vacilem. A ideia é: Ele escolheu você e Ele vai colocar você aonde Ele quer que você esteja, ainda que você queira dar uma de Jonas. Mas eu te aconselho que não faça isso. Viu? Elias e Pedro tudo bem, mas Jonas já é um pouquinho mais doloroso essa experiência. 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Eu acho melhor você refletir. Se Deus mandar você ir para Nínive, meu filho, é melhor você responder como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E não vai na sabedoria de Jonas não, que o negócio fica ruim para o seu lado. Ele não deixará que os seus pés vacilem. Não pestaneja aquele que te guarda. Irmãos, eu acho isso tão lindo. Porque hoje em dia, quem aqui já viu a figura do vigia? O que é um vigia? É alguém que não deveria dormir, mas dorme. Ele fica normalmente na portaria, de algum prédio, de alguma instituição, para guardar aquele lugar, principalmente durante a noite, que é quando a maioria das pessoas está dormindo. Muitas vezes é o horário que são feitos assaltos, porque a quantidade de policiais na rua diminui, a quantidade de movimentos diminui. Então o vigia, ele fica em um determinado lugar para dar segurança a um grupo de pessoas que estão debaixo da sua sentinela. É assim ou não é? Então, imaginar que você mora num prédio que tem vigia, ou que no seu trabalho tem um vigia.
Então ele está lá para defender aquele ambiente. Agora vamos imaginar, todo dia de manhã, 5 horas da manhã você chega, porque você é daqueles que vai madrugar no seu trabalho, e o vigia já está no quinto sono. É você que acorda ele. Aí você diz assim, rapaz, imagina se alguém entra para roubar esse lugar. Sabe? Imagine, irmãos. Alguém que dorme quando deveria estar acordado. Sabe quem é essa pessoa? Nós somos assim. Por isso que lá no livro de Romanos, se eu não me engano, Paulo dá um chacoalhão daqueles que a gente dá quando quer acordar alguém. E diz, não é hora de dormir, acorda! Mas o nosso guarda, ele não dorme. E a ideia aqui é, pestaneja, irmãos, é muito lindo. Porque, olha, ele fala, não dorme, no original tem não dorme nem toscaneja. Porque o vigia, tem aqueles vigia, eu já conheci alguns, que para você acordar ele, meu filho, às vezes, só com água fria. O sono está tão profundo, né, que não acorda de qualquer jeito não. Mas às vezes a gente dá aquele cochilinho. Você já deu aquele cochilinho? Muitas vezes você já fez isso algumas vezes no culto, né? O pastor está falando, ele isso é toscanejar. A mente ela foi se apagando um pouquinho assim, aí de repente o pastor diz, então você toscanejou. É aquele cochilo mínimo, onde você perdeu apenas por alguns segundos a percepção, né? De onde você estava. Então tem aquele sono, aquele cochilo pesado, e tem o toscanejar, que é aquele cochilo pequenininho, frações de segundos. A ideia aqui é que o Senhor nem fecha o olho, irmão. Isso é maravilhoso, porque isso daqui é representar a soberania de Deus para a gente, que somos pessoas tão ignorantes. Às vezes a gente pensa, meu Deus, o Senhor não viu o que aquela pessoa fez comigo? Meu Deus, o Senhor não está vendo que eu estou passando por esse perrengue aqui? Você vai imaginar, por exemplo, aquela mulher que era casada com um homem de Deus, que o homem de Deus morreu, deixou ela com filhos e com dívida. E aí ela vai até o profeta Eliseu e diz, olha, a pessoa chegou aqui e disse, vai fazer meus filhos de escravo, meu marido era um homem de Deus, e aí como é que vai ser? Essa mulher, na mente dela, muitas vezes, disse, rapaz, Senhor, você não tirou um cochilo? O que você acha que passou pela cabeça de Marta e Maria? Seu irmão morre. E aí tem o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, nada de Jesus chegar, irmão. Jesus chega no quarto dia, que Lázaro já havia sido enterrado. Não é o quarto dia que ele foi noticiado, não. Quarto dia do enterro de Lázaro. Será que Jesus não viu? Será que Jesus não deu atenção? Será que Deus se esqueceu? Não, ele não pisca o olho. Ele está vendo tudo que estão fazendo com você. Quando a gente pega o livro do Apocalipse, o Senhor vai dizendo, eu conheço as tuas obras, eu conheço o lar em que habitas, é o trono de Satanás, eu sei onde você está. Eu conheço as pessoas que ficam querendo humilhar vocês, dizendo que elas são filhas de Deus, quando na verdade elas são filhas do diabo. Filhos de Deus são vocês. Eu conheço, eu sei o que está acontecendo na minha igreja, eu sei o que está acontecendo no mundo que eu criei. Esse é o nosso Deus. Nada acontece sem que Ele supervisione de perto, tanto na vida do justo quanto na vida do ímpio. Não ache que o ímpio tem liberdade para fazer o que quiser. Tem muitas pessoas que vêm com essa conversa de livre-arbítrio. Você que já estudou a Bíblia um pouquinho sabe que isso não existe. Ninguém tem o arbítrio, ninguém pode escolher o seu próprio juízo. A ideia de arbítrio, a ideia de julgamento, nós temos livre agência. Nós plantamos coisas que vamos colher depois. Mas o livre-arbítrio nós não possuímos. Porque se o homem tivesse o poder na mão dele, o mundo já tinha sido destruído há muito tempo, desde a época de Noé, já tinha maldade o suficiente para o mundo se acabar. Não, quem está no controle é Deus. Mesmo quando sobe o rei ímpio como Ciro, quem está no controle é Deus. Mesmo quando Nabucodonosor destrói completamente
Quem é que está no controle? Deus. Deus está no controle. Você olha para o livro de Juízes e vê os povos circunvizinhos muitas vezes invadindo a nação e oprimindo o povo. Quem estava no controle? Deus. Meu Deus, eu vou dizer uma coisa, Senhor. E quando Caim matou Abel, quem estava no controle? Deus. Mas Abel era um querido do Senhor. O sacrifício de Abel agradou a Deus. E aquele mau caráter daquele Caim inventa, dissimula para levar ele para o canto e mata ele. Mas Deus, onde você estava? Eu estava no lugar certo para esperar Abel. Quem você acha que recebeu Abel no céu? Imagine. Você acha que Abel foi para onde quando ele tomou aquela pedrada na cabeça? E de repente ele sentiu uma pancada, daqui a pouco já abre o olho. Ô, gente, Deus, eu estou aqui, é? Tá, meu filho, venha. Venha conhecer sua casa. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa. O crente só não é feliz. Eu estou falando isso para mim. Porque ele é ingrato. Se a gente conseguir extirpar a ingratidão do nosso coração, irmão, a gente vai ser tão feliz. Olha, hoje eu já chorei, já pedi a Deus, meu Deus, eu quero aprender a me alegrar nas dificuldades, Senhor. Porque se alegrar quando as coisas estão boas, é alguém que faz isso. Eu quero que quando o negócio pegue, que parecer que o mundo está caindo ao meu redor, eu possa ter a condição de me alegrar. Porque é isso que o meu Deus propõe para mim. Se Ele diz que é possível isso, o meu Deus não mente. Então Ele está dizendo isso aqui, irmãos. Ele não deixará que os teus pés vacilem, porque Ele não dorme, aquele que te guarda. Você sabe quem é que te guarda? Eu quero parafrasear aqui, irmãos, uma frase meio que sem sentido, só para trazer um pouco, de hipérbole. Quem guarda você e a mim é aquele que guarda o anjo da guarda. Anjo da guarda nem existe, só para começo de conversa. Mas tem tanta gente na igreja, eu particularmente já vi tanta gente na igreja pedindo anjo. Ô pai, viu o anjo? Ô pai, você com o anjo? Ô pai, isso aqui é um anjo. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabia que até os anjos passam por perrengue? Se você está duvidando disso, vai ler o livro de Daniel. Gabriel tinha uma mensagem para entregar a Daniel. Demorou, olha. Porque um tal de um rei da Pérsia, que você já sabe quem é, que é um sinônimo, de Satanás, começou a pegar Gabriel, porque Gabriel, até onde a gente sabe, é um anjo mensageiro, o líder das milícias celestiais, do exército celestial, é Miguel. E aí teve que Miguel vir, segurar as pontas e dizer: vai agora, Gabriel. Mas sabe quem está do seu lado? É aquele que criou os anjos. Como é que faz alguma coisa? Ele não diz: eu vou colocar um anjo do seu lado. Por quê? Porque se ele dissesse isso era algo pequeno. Ele ofereceu algo maior, imensuravelmente maior. Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação do tempo. Aí você vê crente dizendo: vejo um anjo. Eu digo: pelo amor de Deus, irmão, eu vejo Jesus. O Senhor criou os anjos, e Ele que criou os anjos disse que estaria conosco. É como você chegar muitas vezes na casa de um determinado irmão para comer uma feijoada e você se satisfazer e mastigar um chiclete. Não, irmão, isso é errado. Você preparou uma feijoada, você mastiga um chiclete e estou satisfeito. Não, isso não é nada. Perdoe até o exemplo, mas a ideia é: os cristãos de hoje esqueceram a grandeza do plano de Deus para nós. Deus tem muito mais para você do que você imagina. É por isso que a gente fica muitas vezes preocupado com tanta bobagem. Eu estou falando de mim, com tanta picuinha. Quando se a gente olhar para o céu, é tantas bênçãos, no plural, espirituais, disponíveis na região celeste, e a gente fica preocupado com 2, 3 bobagens. Estou falando de mim. Ele não deixará, porque Ele não dorme, Ele não pisca o olho, Ele está de olho em você.
em você. Ele está de olho em você. Versículo 4. Certamente não. Aqui é uma exclamação. Certamente não. De maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. Olhe, fique tranquilo. Você percebeu a repetição? Não, ele não vai cochilar, ele não vai dormitar. De jeito nenhum, ele está de olho. Durante todo o seu trajeto na terra, uma das coisas mais impactantes no filme, no livro, no desenho do Peregrino, é justamente a quantidade de vezes que cristão tropeça. Eu acho que isso não é mais do que eu. E toda vez vem um socorro, meu filho. Às vezes o socorro vem até da voz de Deus dentro dele. Quando ele está no castelo da dúvida, do gigante desespero, quem você acha que era aquela voz que falou dentro dele? Foi o coração enganoso? Não, meu filho, foi o Espírito Santo que morava dentro dele. E ele diz, baseado na fé do Espírito Santo que habitava nele: meu Deus, eu aqui preso, sendo que o Senhor me deu essa chave. Como eu sou bobo! Quem foi que lembrou ele daquela chave? Que abria todas as portas. Como era o nome daquela chave? Promessa. Chave da promessa. Você lembra daquele que abre e ninguém fecha? E quando ele fecha? Ninguém abre. É por isso, irmãos, eu particularmente, como cristão, passei por situações desesperadoras. Desesperadoras pela minha fraqueza. Talvez muitas pessoas passassem por situações semelhantes e não achassem tão assustadoras, mas para mim foram muito assustadoras. Mas eu posso te garantir que desde a minha conversão, nenhuma vez eu clamei ao Senhor e Ele não me respondeu. E eu não troco isso por nada. E aconselho a vocês que façam a mesma coisa. Não existe dinheiro no mundo que substitua a consolação do Senhor. Não existe. Nosso Deus é esse Deus, irmãos. Ele não cochila, nem dormita. Ele é o guarda de Israel. Que Israel é esse? Você e eu, que somos o povo dele. Eu acho tão bonito esse nome Israel. Esse nome Israel é dado pela primeira vez a quem? A Jacó. Jacó significa enganador, usurpador. Eu e você, todos nós aqui somos Jacózinho. Mas teve uma noite que a gente brigou com Deus. Foi na noite da nossa regeneração. Que Deus disse: a graça vai pegar você, e vai ser agora. A graça vai lhe pegar, e vai ser na pregação do irmão José. E quando o irmão José estiver sendo usado pelo Espírito Santo, a graça vai te pegar. Todos nós aqui, irmãos, tivemos o vale de Jaboque. E aí quando terminou a noite, meu filho, que aquela pregação estava terminando, você não queria que terminasse, e você virou para o Senhor, no seu íntimo, ninguém sabia, a igreja podia estar vazia, a igreja podia estar lotada, mas era você e Deus naquele momento. Você virou para Deus, no seu íntimo, e disse: Senhor, se o Senhor não me abençoa, eu não vou para lugar nenhum. Essa é a sua regeneração. E aí o Senhor disse para você: a partir de hoje não vai ser mais Jacó, o Senhor não vai ser Israel, porque você lutou com Deus, prevalecer. A ideia não é que você é mais forte que Deus. A ideia é que Deus teve misericórdia de você. Irmãos, Deus deu só um toquezinho na coxa de Jacó e ela quase despedaça toda. A ideia é: eu tenho misericórdia de você. Você lembra que isso vai ser relembrado a um dos descendentes de Jacó, chamado Moisés, que era da tribo de Levi. Moisés, você vai ter que aprender a ensinar o povo. Eu terei misericórdia. Vão ter muitos que vão ser Jacó, o que eu vou chamar de Israel, mas vão ter muitos que vão ser Esaú, e eu vou permitir que morram como Esaú. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Por isso, irmãos, se você sente a misericórdia de Deus na sua vida, seja grato. Seja grato. Por que você acha que o apóstolo Paulo se sentia contente? Por causa disso. Sabe o que ele dizia? Só tem uma coisa que me constrange.
A ideia de constranger é a ideia de envergonhar, é a ideia de motivar. É o amor de Deus por mim. Eu não entendo até hoje como Deus me ama. Como Deus pode amar uma pessoa como eu. O principal pecador que eu conheço. Paulo disse isso mesmo. E eu posso parafraseá-lo com certeza na minha vida. Como Deus pode fazer isso? É porque Ele amou a Jacó e rejeitou a Isaú. Seja grato. O que você tem para comer hoje? Farinha? Vocês já ouviram falar de mingau de cachorro? Isso é bom. Eu não sei se eu como mingau de cachorro, mas eu gosto de, às vezes, eu já cansei de fazer, né? Farofa de manteiga e comer. Só farofa de manteiga é gostoso. E é uma refeição forte. Você come aquela farofa ali, meu filho, você chega a sua. Pelo meu tamanho, você já viu que desnutrido eu não fiquei, né? Então, a ideia é: não, Deus não vai deixar de guardar você, meu filho. Ele está guardando você, por isso fique tranquilo. Você está doente, você está passando por algum problema financeiro, você está passando por uma insegurança emocional, por algum problema na sua família. Deus está no controle. Só vai acontecer aquilo que Deus manda. Jesus. Versículo 5. O eterno, aquele que não tem começo e nem fim, ele é o quê? Eterno. Às vezes a gente erra quando a gente diz assim: porque nós temos almas eternas. Não. A palavra certa seria almas imortais. Eterno só tem um, que é Deus. Eu e você tivemos um começo. E nós vamos ter um fim. No céu ou na terra. No sentido de que a nossa vida vai continuar de maneira intermitente no céu ou na terra. Mas nós somos criados em algum momento. Em algum momento eu e você não existimos. E pela vontade de Deus passamos a existir. Só que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre existiu. De eternidade em eternidade. Como diz a Bíblia. Então essa é a referência. O eterno. Quando Deus se apresenta como eterno, o que Ele quer falar para mim e para você? Ele está no controle do tempo. Você já notou que hoje em dia está todo mundo sem tempo? A gente já começa o culto, eu particularmente, já começa o culto olhando para o relógio, está na hora de terminar. Meu Deus, ainda falta um monte de versículo. Me ajuda, socorre. Então, a gente está sempre sem tempo. Já notou isso? Mas Ele diz: eu sou o eterno. Um dia para mim é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. 1000 anos é como uma das vigílias da noite, 3 horas. Você quer mais tempo? Fale com Ele. Ou se uma viagem aqui está demorando, meu Deus, como é que vai ser isso? Será? É o eterno que está com você. Eu fico imaginando, a gente vive num mundo que quer o tempo todo que a gente se amolde a ele. Por que quando você tem 60 anos você está velho? Não entendo isso. Porque o estatuto disse que a partir de 60 anos você é um idoso. Amém, irmão. Não tenho nada contra as pessoas mais velhas terem os seus direitos respeitados, uma vez que elas, de fato, têm limitações na área de saúde, muitas delas. Mas eu já conheci muitas pessoas com 60 anos que têm mais vivacidade, que têm mais força do que gente com 20 anos. Tem de adolescente de 15, 16, 17 anos que não faz metade do que uma senhora de 73 anos, que a minha mãe faz, não está no gibi. Sabe, a minha mãe tem 73 anos de idade, e ela mora sozinha com meu pai em uma casa, que é grande, e ela toma conta daquele lar e do esposo dela, 73 anos. Às vezes chega uma funcionária para ajudar e diz: eu não sei como Dona Gil dá conta disso. Ela tem 73 anos. Ela cozinha, ela passa, ela limpa a casa, ela lava a roupa dela e do marido. E ela não foi só dona de casa não, ela foi professora por 40 anos, diretora de escola. Mas nunca esqueceu o seu lar e o seu compromisso com o marido. Foi tão bonito hoje, eu estava lá cuidando do meu pai, estava meio doente, e ela fez uma declaração de amor para ele.
Teve um grupo aqui. Eles não são cristãos ainda não, eu olho para a conversão deles todos os dias. Então, quando a gente percebe isso aqui, parece, irmãos, que o mundo quer dizer que você não pode. Quando você, como tem uma frase, né, de um autor do passado que diz: quando você é jovem, o diabo vai dizer que você é jovem demais para fazer a vontade de Deus. Aí daqui a pouco chega uma época que o diabo vai dizer que você está velho demais para fazer a vontade de Deus. E vai entender isso. Irmãos, Deus chama uma pessoa como Samuel, que era uma criança, poucos anos de idade, e Deus chama uma pessoa como como Abraão, que tinha 75 anos, e Moisés, que tinha 80. Quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Deus, ele tinha 80 anos. Quando Abraão foi chamado para constituir uma grande nação, ele tinha 75 anos. Quando Sara deu a luz a Isaac, ela tinha quanto? 90 anos. Quem dá força a você é Deus. Pare de acreditar no que o mundo te diz. Você está com problema disso, você está com problema daquilo. Meu irmão, quantas vezes eu já cheguei no médico e o médico me disse: eu não sei como é que você está em pé. Eu sei. Tem um problema, os irmãos já sabem, na barriga, gastrite, no esôfago. Tem um problema no cérebro, provavelmente sou maluco, né? Você mandou ouvir que eu sou doido de novo. Tem um problema em toda parte que você pensar no meu corpo de estrutura óssea tem problema. E ainda me lembraram agora que eu tive catapora, porque o vírus da catapora florou em mim. Há 2 semanas atrás eu estava com um negocinho preto aqui. O povo, né, fica me olhando meio estranho, ninguém perguntou, mas fica me olhando meio estranho. É uma doença chamada herpes zoster, que só pega normalmente com pessoas, é raríssima de acontecer, mas só acontece com pessoas com mais de 60 anos, e mesmo assim é raro. É quando o vírus da o vírus da catapora, que estava ali adormecido, acorda. Aí ele inflama um nervo, pode ser nas costas, no meu caso foi nesse braço aqui, sai um monte de feridinha e aquelas feridas doem, irmão, parece que tem vidro embaixo da sua pele. Mas e aí? Eu deixei de pregar o mundo? Não. Por que eu vou deixar de pregar? O que eu sei quando eu chegar lá no céu, não vou ter mais isso. Eu ainda tenho risco de pegar ela de novo. O médico me atendeu e falou: olha, ela pode voltar, se sua imunidade baixar, mas Deus está no controle. Se já teve, não pega mais não. Não pega a catapora, a herpes zoster pega. Nem a catapora, nem a valíria, nem a... Mas essa que eu falei, essa pega. Depois eu explico para a senhora a doença, se a senhora quiser, que eu aprendi um pouquinho. Certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormir do guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor, diuturno. Olha que coisa, diuturno, como sombra que te guarda. Irmãos, você já viu uma sombra? Ela fica colada em você. Deve ser uma coisa muito engraçada você ver uma criança brincando com a sombra. Certamente você já viu isso. Uma criança, sei lá, de 1 ano, 2 anos, quando descobre a sua sombra, tem umas que ficam até assustadas. Vai para perto do pai: meu pai, tá cá, quer me pegar? Teve aquele pessoal que às vezes fica brincando com a luz, né? Fazendo animais. E essa é a ideia: a sombra é alguém que está próximo da gente. E alguém que está o quê? Lhe perseguindo. Você pode fugir de qualquer pessoa, mesmo da sua sombra. Se você olhar para o lado, meu filho, ela está lá. Ele é a sombra que te guarda. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, né, irmão Marcelo? Aonde você for, ele está lá. E se você estiver de calundu, ele está lá, porque ele não tem nada a ver com o seu calundu, ele passa o seu calundu. Se ele precisar, ele vai dar uma puxão de orelha no seu calundu. Fala por experiência própria. E ele diz aqui, olha que coisa linda: ele está à tua direita. Na Bíblia, principalmente, como eu disse a vocês, na cultura hebraica, o lado direito é sempre uma referência positiva. Ele está à tua direita. Ele está te ensinando a direção certa. Ele está sempre lá, apontando para a direção certa. Jesus olha para as pessoas e diz: eu sou a luz do mundo. Quem anda atrás de mim não erra o caminho.
Quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite tropeça. Então ele diz, eu estou lá sempre apontando para a direção. Às vezes vai ser um lugar que você não quer ir. Às vezes vai ser para fazer uma coisa que você não quer fazer. Às vezes vai ser para, como disse o irmão José ontem, cortar a mão, arrancar o olho, cortar o pé. Mas isso é para o seu bem. Jesus nunca nos dará um conselho para o nosso mal. Isso é impossível. Porque Ele faz tudo excelentemente bem. E eu quero já apressar para a gente concluir aqui. Não te molestará o sol. Meu filho, você já andou no deserto? 50 graus, meio-dia. Imagine o sol. Fique tranquilo. Você não vai morrer de insolação. Durante o dia e nem à noite, uma das características do deserto é justamente isso. Você sabe que uma das coisas que faz com que a gente tenha uma espécie de controle na temperatura é o mar. Então, toda a região que fica perto do mar, ela tem uma temperatura mais agradável para o ser humano. Porque o mar, ele guarda calor durante o dia e joga esse calor para a terra durante a noite e faz com que tanto a noite quanto o dia tenha uma temperatura parecida. Mas se você for para regiões de deserto, o que vai acontecer? De noite, aquele calor intenso. E de noite, de manhã, aquele calor intenso. E de noite, às vezes, o frio de bater os dentes. E agora? Como é que vai ser? Porque não é só a geografia agora, tem o tempo também. O tempo está contra a gente. E a gente vive numa época de quê? De tsunamis. Chuvas inesperadas. Está na nossa cidade todo ano. Nossa cidade tem uma série de morros. Seca. Quantas oportunidades nós vimos a seca chegar e atingir determinados lugares e acabar com plantações, matar animais. Então a ideia aqui é, Ele está no controle do clima. Ele está no controle. Ele está fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Isso é controle absoluto. Ele controla tudo. Por isso que o apóstolo Paulo, na ousadia do Espírito Santo, diz o que diz em Filipenses: eu posso todas as coisas, porque aquele que manda em mim é o que manda em tudo. Então, se ele me mandar ir ali, ele garante que eu chego lá. Eu acho isso tão maravilhoso que na segunda carta aos Coríntios ele deixa isso de maneira literal. A segunda carta aos Coríntios ele inicia dizendo: quando nós estávamos, eu acho que na região da Ásia, tivemos sobre nós a sentença de morte. Aí Paulo pensou consigo mesmo, naquele conflito, naquela crise de fé. Deus, o Senhor me disse que eu ainda tinha algumas coisas para fazer, mas agora estão dizendo que eu vou morrer hoje. Aí Paulo começou a orar. Aí ele diz: aí eu me lembrei que o meu Deus é o Deus inclusive da vida e da morte. Se eu morrer, o que ele faz? Ele ressuscita. Lázaro, vem para fora. 4 dias de morto. Esse é o meu Deus. É maravilhoso. Ele está no controle do tempo, Ele está no controle do clima, Ele está no controle de tudo. Esse é o seu Deus. E eu te pergunto, será que esse é o seu Deus? Eu quero terminar nesses 2 versículos finais aqui, já por conta do horário. O Senhor te guardará de todo mal. Vocês se lembram da oração que Jesus ensinou os seus discípulos a orar? Quando vocês orarem, vocês orarão assim. Aquela oração não é para ser repetida, ela pode ser até lida, compreendida e praticada. Mas nós não fazemos daquela oração um mantra, que a gente repete e é abençoado porque está repetindo aquela oração, como muitas outras religiões acreditam. Não, ali é um modelo. Ele está nos mostrando que é o Deus Santo que controla todas as coisas na terra e no céu. Ele está mostrando que nós dependemos totalmente dele. E Ele está nos revelando, inclusive, perigos que a gente não enxerga e que Deus nos livra. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Que coisa linda. E livrai-nos do maligno. Na tradução mais próxima da original, livra-nos do maligno que está ao redor, sempre tentando fazer o mal. Livra-nos do maligno. Por quê? Porque teu é o poder, a honra e a glória, agora e para todo sempre. Amém. Ele nos ensina a orar. Por meio da oração nós aprendemos a confiar e depender de Deus. Então ele fala: o Senhor te guardará de todo mal. Irmãos, Ele vai te guardar de alguns males. Não, vou dizer uma coisa para você. O Senhor guarda a sua vida financeira, mas na sua vida na saúde, não vá. O Senhor vai guardar a sua entrada no céu, mas aqui na terra, cada um por si. Tem gente que pensa assim. O Senhor garantiu que você vai ser salvo, mas aqui na terra vai ser um perrengue só. Não. O mesmo Deus que me chama para morar no céu, guia cada um dos meus passos aqui na terra. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me conduzirá. Aí Jesus, 1000 anos depois de Davi ter escrito o Salmo 23, Jesus olha para trás e olha para a multidão e olha para trás do templo e diz: se lembra quando Davi disse que o Senhor era o pastor que guiava ele? Sou eu. As minhas ovelhas, Davi é uma delas, ouvem a minha voz e me seguem. E de maneira nenhuma seguirão o estranho, porque não lhe reconhecem a voz. E eu as conduzo em segurança. E ninguém pode arrebatá-las da minha mão, porque aquele que me deu a elas é o quê? Mais poderoso que todos. Como é que você não se sente seguro assim, pastor? É maravilhoso. Até o diabo fica com medo. Quando o crente acredita no Salmo 121, o diabo fica com medo. Que não, você acredita no Salmo 121, então não vou nem procurar confusão com você. Você deve ser da classe de Paulo. O Senhor te guardará de todo mal. De todo mal. O que é que o apóstolo Paulo diz no capítulo 8, versículo 28? De novo, vou repetir esse versículo. Todas as coisas cooperam. Isso é a mesma coisa que dizer que o Senhor te guardará de todo mal. Porque até o mal na sua vida vai cooperar para o bem. Que coisa maravilhosa! Se você ficar doente, é bênção. Se você não ficar doente, é bênção. Se você ganhar dinheiro, é bênção. Se você é crente, é bênção. Se você perder dinheiro, é bênção também. Deus está te abençoando por meio de todas as coisas. Todas. Obrigado, Deus. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Essa parte aqui deixa a gente constrangido. E se a gente não tomar cuidado, a gente até se ensoberbece. Ele protegerá a tua vida. No original, sabe o que está escrito? Ele protegerá a tua alma. Sabe, a alma, que o homem pode ganhar o mundo inteiro e perdê-la, a sua não pode. Porque a sua está guardada também. É tão maravilhoso entender isso, né? Perguntaram a um pastor do passado: é possível perder a salvação? E de maneira muito certeira, biblicamente, ele disse: depende. Depende de quem te salvou. Se foi Deus que te salvou, então é impossível perder a salvação, porque ele disse que aqueles que são dele, ninguém pode roubar da mão deles. Agora, se foi outra pessoa que te salvou, ou até você mesmo se salvou, aí é perigoso. Mas quando é Deus que salva você, irmãos, você está salvo. Né? Você vê que até o bichinho, a criatura de Deus, está aqui de olho. Imagine, constrangendo a gente. Porque ele está gemendo. Sabe o que ela está fazendo aqui? Vocês não entenderam o que ela está fazendo aqui? Gemendo pela volta de Cristo. Porque quando toda a criação será
redimida. Deus mandou esse bichinho aí para dizer: eu estou no controle até do tempo da minha volta. Amém, eu creio. Eu vou voltar na hora certa. Por isso se prepare. Ele protegerá a tua alma. Ele vai proteger a tua alma. Nada é mais importante do que a sua alma, irmãos. Você e o seu marido, você e os seus filhos, você e os seus pais podem ter e devem ter uma ligação profunda de amor, mas jamais esqueça que uma pessoa que está com a sua alma perdida não pode ajudar ninguém. Um cego pode guiar outro cego. Ambos cairão no desfiladeiro. Por isso, irmãos, se você tiver que se preocupar com alguma coisa nessa noite, faça uma pergunta para você. Para onde está indo a sua alma? Se você estiver andando nesse caminho aqui, debaixo desse senhorio, fique em paz. Por mais duro que seja a sua realidade hoje, fique em paz. Porque o Senhor guarda a sua. E se você tropeçar, Ele passa uma borracha? Não, Ele te corrige, que é melhor ainda, para você não tropeçar mais. Quem é pai sabe como é importante a correção. Sem correção o filho não aprende a diferença entre o certo e o errado. E a gente tem um pai assim, que ama gastar tempo com a gente. As minhas enfermidades apontam para uma realidade: eu não sou forte, eu sou fraco. As minhas enfermidades, elas apontam para uma realidade: eu tenho um tempo limitado nessa existência. E a terceira e última afirmação que as minhas enfermidades apontam é: eu tenho que andar pelo caminho de Ele. Porque senão todo esse sofrimento vai ser não. Versículo 8, concluindo aqui, irmãos. Estará sob a proteção do Senhor. Eu acho tão bonito isso. Você está sob a proteção do Senhor. Amém. Se qualquer pessoa olhar para você no mundo espiritual e tentar fazer alguma coisa contra você, não dá, você está sob a proteção do Senhor. Eu me lembro, há muitos anos atrás, depois disso o pessoal parou, né? Mas há muitos anos atrás, vinham aqui na igreja pessoas que diziam assim: pastor, estão fazendo macumba contra você. E eu disse assim algumas vezes, eu digo: meu irmão, pode até estar fazendo, mas a pessoa está perdendo dinheiro. Pastor, não brinque com isso. Eu não estou brincando. Se eu não falar com você dessa forma, eu estou brincando é com Deus. Nenhuma maldição há aos que estão em Cristo Jesus. A minha preocupação não é se tem alguém sacrificando animal para me prejudicar. A minha preocupação é se eu estou me prejudicando com o meu pecado. Então, você está sob a proteção do Senhor. Isso tem que te fazer grato. Isso tem que despertar em você esse senso que tem sido perdido pelos cristãos ao longo da história. Não vale a pena renunciar a tudo por amor a Cristo. É o que você mais ouve. Não, você tem que buscar ser um cristão equilibrado. Equilibrado aonde, irmão? No mundo? É o mundo que tem que julgar o seu equilíbrio? É como eu estava ensinando esses dias, e eu estava dizendo justamente que uma pessoa tem que ser prudente. O próprio Jesus, nosso Senhor, disse: sede prudentes, como as serpentes, simples como as pombas. Mas o nosso referencial de prudência não é o mundo. Nosso referencial de prudência é a palavra de Deus. Então, devemos tomar muito cuidado, porque estar sob a proteção do Senhor, inevitavelmente, significa, em muitos momentos, passar por situações perigosas e confiar que o Senhor está nos protegendo. Você acha que foi fácil? O ministério do apóstolo Paulo? Pedrejado, açoitado, preso, caluniado, difamado. Você acha que foi fácil o serviço de Estevão? Você acha que foi fácil a atitude da rainha Esther?
Você acha que foi fácil para uma mulher chamada Ruth seguir a sua sogra Noemi? Ruth estava vivendo no meio de um povo que odiava estrangeiros. Mas Ruth não ligava para isso. Porque antes de entrar na nação de Israel, ela entrou em Cristo. Noemi, o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Você precisa entender o que é estar sob a proteção do Senhor. É você entrar no barco e não olhar para o tamanho das ondas, mas para aquele que dorme em paz na parte traseira do barco. Se Jesus está dormindo em paz, eu posso ficar em paz independente do tamanho das ondas. É assim que o cristão deve viver. Vamos, eu estou pregando nessa noite para mim, em primeiro lugar. Eu concluo: ao saíres e ao voltares. Por quê? Qual é o contexto que eu disse para vocês do salmo? Esse é um salmo de romagem, ou um salmo de peregrinação. Aquelas pessoas, elas passavam por insegurança, tanto quando estavam indo, quanto quando estavam voltando. Olha nós aqui. Muitos, a maioria de vocês não moram aqui na igreja, com exceção de algumas poucas pessoas que estão aqui no CAC. Então a gente veio e a gente vai voltar para casa. Quem foi que trouxe a gente? O mesmo que vai levar. Essa tem que ser a nossa confiança. Meu Deus, como é que eu vou achar minha casa quando eu voltar? Nas mãos de Deus. Assim como ela está, assim como ela estava quando eu saí. Glória. Estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares. Como não se apaixonar por um Deus assim? Desde agora e para todo os tempos. Desde agora até aquele dia que Jesus vai olhar para você e vai dizer: vinde bendito de meu Pai. Desde agora e até aquele dia que o Senhor vai dizer: tome a sua chave da sua casa, que eu falei lá em João 14, eu estou indo adiante preparar a morada de vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas na casa do meu Pai há muitas moradas, inclusive uma para você. Até aquele dia em que aquelas portas imensas serão abertas e você e eu, pessoas totalmente indignas, seremos convidados à presença do Rei. É isso que a gente tem que olhar, irmão. Meu Deus, como eu estou envergonhado essa noite, porque nos últimos dias, irmãos, eu tenho murmurado tanto comigo mesmo. Por que a gente murmura? Porque a gente se esquece das promessas. É bom ser cristão, irmãos, mas é mais maravilhoso ainda ser um cristão que caminha com Cristo o tempo inteiro. Porque às vezes a gente se descuida e se afasta. Mas quando a gente está do lado dele o tempo todo, a alegria é certa. A proteção. Tantas pessoas, muitas vezes, vão ser salvas, mas elas padecerão por tantas e tantas dificuldades que elas não padeceriam se elas avaliassem melhor a palavra de Deus na sua própria vida. Por que ser triste se você pode ser alegre? Por que odiar se você pode amar? Por que ter medo se você pode ter fé? Por que ter medo da morte se você já recebeu a vida? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso, onde as tuas verdades ficam cintilantes diante dos nossos olhos espirituais. Ó Deus, que amor é esse? Que amor é esse que o Senhor sente por nós? Nos constrangemos nessa noite.
sentimos o teu amor pairando sobre essa pobre igreja que faz parte da grande nação dos judeus de Israel, Senhor. Que privilégio sermos teus filhos. Jamais, Senhor, jamais deixemos com que essa promessa perca a sua glória. Somos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, e só falar isso já produz em nós alegria, amor, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. E só falar isso, uma vez que se somos filhos de Deus, fazemos parte da boa árvore que produz um bom fruto, porque a boa árvore jamais produzirá um fruto ruim. Ajuda-nos cada vez mais, Senhor, evidenciarmos isso por meio de uma vida santa. Abençoa-nos, Senhor, na noite de hoje. Oramos pelos nossos irmãos enfermos, que o Senhor seja com eles, como foi dito aqui no Salmo 121. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos conceda uma boa jornada e nos leve para as nossas casas eternas que o Senhor preparou para nós, por graça. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmão? Saúde-se mutuamente com um olhar santo e não te esqueça de dizer ao seu irmão e a você mesmo: Deus está no controle.